E aí, como é que você tá? Tudo bem? Hoje aqui para mais um podcast do Mundo Incrível com um convidado mais do que especial, porque eu acredito, sinceramente, que se não fosse ele, nem no microfone eu falaria. Sim, hoje eu estou recebendo aqui o Flávio Siqueira, meu companheiro de trabalho, radialista, escritor, um pensador independente, uma pessoa que eu tenho como referência e felizmente há alguns anos como amigo, e ele nos honra aqui com a presença dele para a gente trocar uma ideia em mais um podcast do Mundo Incrível, que pelas minhas contas, se eu não estou enganado, já é o podcast de número 20. Nas últimas semanas tivemos aqui o irmão do Flávio, o Leonardo Siqueira, falando sobre filosofia, sobre o mundo atual, sobre as perspectivas de um futuro pós-pandemia, educação, herança cultural no país. Tivemos a Fernanda Rorato falando sobre as marcas, sobre o mundo das economias, um assunto e um papo muito bacana. E hoje, meu querido amigo Flávio Siqueira, para a gente falar sobre tudo e mais um pouco. Flavinho, muito obrigado pela presença. Ô Antônio, tudo bem? Eu que agradeço. 20 podcasts já, hein? Bastante coisa. Que legal. Muita coisa. 20 é muito bom. Eu e o meu irmão, a gente até começou a fazer um podcast, mas demos um tempo e eu não descarto. O podcast dizem que é o futuro do rádio, né? Mas eu acho que matéria de futuro todo mundo sabe muito pouco, então não dá para afirmar que é ou não é o futuro do rádio, mas eu pessoalmente gosto de podcasts, mesmo informações, assim, eu ouço muito do Estadão, algumas coisas de jornalismo. Eu acho que é para a vida moderna, para quem sai para fazer exercício, caminhar, ou mesmo estar em casa é uma possibilidade bem legal. É uma companhia, né? Tu sabe que o que me deu esse gatilho de fazer os podcasts assim, porque a gente faz os programas na Rádio Inverso, tem essa ideia de ser uma coisa rotineira, uma hora por dia mais ou menos, mas tem épocas em que a gente coloca mais reprise, fica mais quietinho e tal, mas eu percebi que nos acessos do canal do Mundo Incrível no YouTube, os conteúdos que tinham maior alcance, eram mais vistos, eram os conteúdos com mais de 1 hora. E o que me chamou muito a atenção, porque hoje em dia é tudo tão rápido, né? A gente olha um vídeo de 1 minuto e cansa, e aí eu falei, olha, vai ser muito bacana eu poder fazer isso, já que as pessoas consomem esse tipo de conteúdo, com convidados que eu acho que são relevantes, que tem uma mensagem para passar, e com certeza o podcast está cada vez mais em voga, né? Todo mundo utilizando. Eu acho que não anula o rádio, mas ele vem complementando, porque todos os grandes canais estão lançando podcasts sobre economia, sobre autoconhecimento, sobre uma série de coisas. Bom, mais um aí pra gente. Ele não anula, mas ele cumpre esse papel de companhia que você falou. A função do rádio básica sempre foi a da companhia. Claro, tem a questão da informação também, o rádio se tornou prestador de serviços, e eu acho que até mais do que nunca agora, mas aquela coisa antiga do comunicador, companheiro, amigo, eu me lembro muito, meu pai ouvindo Zé Bétio em São Paulo nos anos 80, e outros, né, e depois no FM perdeu um pouco disso, mas a rádio em si ainda era companhia para as pessoas. Isso foi diminuindo. Hoje as pessoas têm muita possibilidade, né, para trazer uma companhia que não seja necessariamente um rádio ou a televisão. Mas eu acho que essa função do companheiro, do amigo, e da informação, inclusive, o podcast acaba suprindo. Eu acho uma coisa bem legal. Ainda vou mexer mais com isso. E vai mexer e vai ser legal. Vai ser legal porque eu tenho certeza que, acima de tudo, é o conteúdo que a gente compartilha no podcast, né? Mas, Flavinho, assim, já para começar, já te agradecendo pela presença, eu queria saber de ti como é que tu tá vendo esse nosso momento atual. A gente está agora em julho, a pandemia estoura no Brasil em março, ali, meados de abril, e lá se vão 4 meses, mais ou menos. Como é que tu tá encarando tudo isso? O que mudou do teu olhar de 4 meses para cá? Enfim. Olha, eu me lembro quando isso começou, e começou a se falar do coronavírus e tal, a impressão que eu tinha era que era mais uma dessas epidemias como as outras, né, as que vieram, e eu acho que não passava pela cabeça de ninguém que viria se transformar numa pandemia e nessa proporção e com as implicações que ela tem. Mas muito rápido, na medida que isso começou a acontecer e o isolamento foi decretado e as pessoas passaram a ficar dentro das casas e não sei se você lembra, obviamente vai lembrar,
que naquelas primeiras semanas, até com pouca informação e o desconhecimento do que isso poderia ser, a sensação da maioria das pessoas é que se você botasse o pé na rua, você ia contrair o vírus, né? Então existia, eu me lembro, eu mesmo, uma preocupação imensa de ir num supermercado, de fazer as coisas mínimas, ainda que com a proteção. Não se falava de máscara também, enfim, ninguém sabia muito bem como lidar com isso. Aí teve a história política do presidente indo na TV, falando que era uma gripe, que ninguém precisaria ficar em casa, e os debates começaram a acalorar. E eu me lembro também que naquela fase existiu um olhar mais publicitário, mais romântico, que não se perdeu por completo, mas que naquele tempo era maior, de pessoas indo nas varandas, cantando, era uma coisa boa a princípio. E já me batia naquele momento que ninguém estava olhando para isso com clareza, com lucidez, com rigor, né, e com cuidado, especialmente, porque sendo uma coisa nova e perigosa, é necessário que a gente enxergue a coisa com cuidado e entenda o que é um evento que não é só um evento sanitário, não é só uma epidemia, uma pandemia, enfim, que chega, que pode gerar problemas, né, respiratórios e tal, mas todas as implicações que o negócio desse traz, que não são também só econômicas, mas que também não são só relacionais, mas também, e que tem a ver com o olhar de mundo de cada um. E o quão claro tem ficado nesses últimos 4 meses, por exemplo, como o nosso olhar de mundo, como a nossa visão de mundo é totalmente dependente de um sistema que não aguentou a chegada de uma pandemia. O nosso sistema está colapsando. E hoje eu vejo especialmente aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, mas em boa parte do mundo isso ainda está acontecendo, uma agonia, uma tentativa de manter o sistema funcionando como sempre foi. Sim. E ele tem se mostrado inviável. Pelo menos como era levado, como estava sendo, né? As pessoas perdendo o trabalho, as economias quebrando, os países se endividando e os bancos ganhando grana, né? E continua sendo assim. As dívidas, os estados, os municípios e os países, enfim, perdendo a arrecadação de impostos, mas ao mesmo tempo não aceitando discutir a redução de pagamentos para funcionarismo público, que não é necessariamente o professor, o cara que trabalha no posto, mas os deputados, os militares, enfim, e tantos outros, os juízes, né, o judiciário, que vivem num luxo, que vivem numa condição que é justamente fruto dessa arrecadação, que em momento algum se rediscute, enquanto se debate para ajudar minimamente um povo que vive pagando impostos. Então eu estou trazendo esse rápido e inicial retrato para dizer que tem muito mais coisa em jogo aí que a gente não está vendo. E na medida que a força desse vírus diminuir, começou a se falar em 2 meses, daqui 2 ou 3 meses, para que pelo menos a curva diminua no Brasil, é aí que a gente vai lidar, né, com as consequências desse período e de tudo aquilo que a gente estava fazendo até então. Eu não acho que isso vai cessar rapidamente, eu não acho que esse ano nada vai voltar ao normal. Eu acho que esse ano é um ano, obviamente para quem pode, é um ano de silêncio. Esse é um negócio que eu tenho alimentado muito em mim, Antônio. Assim, eu quero, esse ano, ouvir muito mais do que falar. Eu tenho publicado muito pouco em rede social, na rádio mesmo eu estou usando reprises, as lives eu cheguei a fazer algumas, eu também dei um tempo. Eu tô ficando quieto, eu acho que é um tempo de ficar quieto, é um tempo de entender, é um tempo de ouvir, é um tempo de se afastar do cenário para enxergar melhor, do que ficar gerando ruído, como as pessoas sempre fazem e continuam fazendo, e só gera confusão e ninguém entende nada, né? Gera mais medo, gera mais distração, e eu acho que dificulta as pessoas de perceberem mesmo, né, onde é que a gente está se metendo e quais são as consequências dessa história. É engraçado tu dizer isso, é curioso, porque eu também tenho sentido em mim essa necessidade de ficar quieto, sabe? É como se estivesse processando uma série de coisas que eu não sei ao certo o que são dentro de mim e que para maturar, para ganhar sentido, para encontrar o seu espaço internamente, é melhor, preferencialmente, que eu fique quieto, né? E eu acho que isso talvez seja um fenômeno que em algumas pessoas esteja acontecendo, mas sem dúvida alguma a gente não consegue prever ao certo e nem minimamente o que é o nosso amanhã. Mas sabe uma coisa que me chamou a atenção
lá em março, eu não sei, numa dessas de querer ser otimista, eu pensava que como a gente tinha referência de outros países, como a Espanha e a Itália, que constantemente nas mídias eram faladas como países que estavam atingindo todos os picos e tal, com grandes dificuldades hospitalares, eu pensei, bom, a gente vai se espelhar nessas referências, pegando os pontos positivos e negativos, e vamos replicar aqui no país. Então, eu tinha uma esperança de que a gente conseguisse estar hoje num momento muito melhor do que estamos. Tu também tinha essa sensação de que poderia ser melhor do que está sendo? Na verdade, eu não entrei com sensação nenhuma de que seria melhor ou pior. Eu entrei com a sensação de esperar e ver o que ia acontecer. Até porque, ainda que as coisas aos poucos, estejam melhorando, em alguns países europeus, né, hoje saiu a notícia de que a França está repensando quarentena, isolamento em algumas regiões, a própria Itália, enfim. O Trump hoje, saiu a notícia de manhã dizendo que os Estados Unidos não parará, tal, mas também vive mais ou menos esse negacionismo que vive no Brasil, até porque no caso dele tem uma eleição presidencial esse ano. Então, essa questão política se envolve de maneira muito forte também, em todas as questões grandes, obviamente, que vai movimentar a política. Mas no Brasil, nos Estados Unidos, o debate político às vezes se tornou mais poderoso do que o debate real do que está acontecendo, que gera mais confusão ainda. Então, assim, eu não sei se a Itália, a Europa, os países europeus estão saindo realmente disso. Eu sei que tem países que estão melhores, países menores, inclusive muito mais fácil de tratar, onde o povo é um pouco mais preparado, mais educado, até o povo asiático, que é um povo mais disciplinado, né, acabou facilitando um pouco nesse sentido também. Então, eu acho, pessoalmente, que não normalizará para ninguém, pelo menos esse ano. Eu acho que, e obviamente que se não normalizar para ninguém até o fim do ano, isso vai repercutir ainda de maneira muito problemática, muito complicada nas economias, nos países, que vai gerando efeito cascatas, que pode durar anos e anos e anos e anos. Agora, como está sendo gestado, enfim, no Brasil, gerido no Brasil, eu acho que isso também reflete um pouco do que é o nosso povo, né? Da confusão que é o nosso povo, e eu sei que isso pode soar um pouco pesado, mas da ignorância, muitas vezes, que o povo trata as questões mais importantes, né? Mais decisivas do cotidiano, o quanto esse país destruiu, não é agora no Bolsonaro, não, destruiu há 20, há 30 anos a educação, né? O quanto a educação no Brasil é só um discurso, é só uma construção de escola, é só uma propaganda política, né? Tem professores que se esforçam, tem educadores que se esforçam, tem algumas instituições que se esforçam, mas com política pública, o Brasil nunca teve preocupação com a educação, até porque num país como o nosso, o sistema político como o nosso só se mantém em pé, como ele é, num país deseducado, né? As pessoas que mandam no Brasil, desde sempre, se mantêm assim na medida em que o povo se mantenha na ignorância. Então eu acho que esse é um trabalho que a gente está colhendo agora também. Eu vejo muita gente questionando a necessidade de fechar e de isolar, e eu sei que isso é um negócio muito complicado. Eu acho que isso poderia ser feito com mais inteligência também. Eu acho meio complicado dizer fecha todo mundo, mas de qualquer maneira eu vejo algumas discussões nesse sentido de gente esquecendo que existe uma pandemia. Olha, você está mandando fechar, mas e o negócio? E o dinheiro? Claro que é um problema, mas tem outras questões por trás que as pessoas não enxergam, né? Então eu acho que está tudo tão misturado. A ignorância, a falta de educação, a fragilidade da mentalidade política do brasileiro, que nos últimos, 10, 15 anos, eu acho que só piorou, né, nessa briga de nós contra eles, que começou lá com o Lula, depois passou pela Dilma, que o Bolsonaro faz questão de manter, criando governos muito parecidos, na minha opinião, nesse sentido, tanto está se criando a expressão bolsopetismo, né, de defensores fanáticos, presidente ao rei, já há alguns anos. Então a gente está vendo reflexos disso, né? Como sairíamos melhor da pandemia, como nos cuidaríamos, como o Brasil ia ser exemplo do mundo de disciplina, de cuidado, de sabedoria. Eu acho muito difícil, diante de um contexto
que há anos vem se desenvolvendo no Brasil e que a gente está colhendo agora. É meio chocante, né? Se fala muito num novo normal. Essa aí do bolsonarismo... Como é que tu falou? Bolsopetismo. Bolsopetismo eu nunca tinha ouvido falar, mas também não me surpreende. Tem muita coisa em comum, muita coisa em comum. Sim, mas assim, certamente o novo normal tu já tá habituado, né? O novo normal, o mundo pós-pandemia, etc, etc. Eu acho que tem muita gente vivendo num estado de negação, né? Esperando que abre logo o comércio para tudo funcionar como sempre foi, ignorando a nossa realidade atual. Tu acha realmente que a gente está se encaminhando para um mundo completamente diferente? Seria essa pandemia um marco, um antes e um depois do nosso mundo e da nossa vida em sociedade pós-pandemia? Eu acho muito provável. Não que essas coisas não fossem acontecer, não que a gente já não estivesse se direcionando a algumas mudanças que agora aceleraram. Eu acho que o maior efeito da pandemia, e de todos os eventos mundiais, assim, eu comparo a pandemia a uma guerra, a segunda, a primeira, a gente vai vendo isso. Eu não cheguei a ouvir aí o papo do meu irmão contigo, mas eu não sei se ele chegou a comentar sobre o Renascimento, a época do Renascimento, como veio também depois de pandemia, e quantas coisas, é uma coisa que ele está estudando, e quantas coisas até interessantes, até em matéria em relação ao próprio pensamento humano, acaba surgindo bem depois de grandes traumas, né? Então eu acho, nesse sentido, sim, porque a pandemia, primeiro, ela traz um componente que é muito dolorido para as pessoas reconhecerem hoje, e eu acho que o negacionismo faz parte disso, que é a exposição muito clara de como o ser humano é frágil, e de como os nossos sistemas são frágeis, e de como aquilo que a gente pensa ser tão confiável, tão concreto, tão eterno, enfim, na realidade não é. Seja o sistema, seja o trabalho, sejam as relações, né? Pessoas que não se relacionavam muito, casais, enfim, pais e filhos, tal, que agora convivendo mais tempo em casa, estão enfrentando os desafios, e realmente é desafiador, de uma convivência permanente. Então isso expõe também como é que as relações estavam, né? E na realidade mascaravam. As economias, essas bolhas que vão sendo criadas por mercados financeiros, enfim, como isso também é frágil, como isso é complicado. Então, é óbvio que isso gera algumas rupturas, né? E as rupturas geram mudanças. Então, eu acho que muitas mudanças virão. Que tipo de mudanças? Algumas a gente já tem mais ou menos claro. Uma delas é a nossa relação com o trabalho. Uhum. A tecnologia trouxe essa possibilidade dos contatos remotos, dos trabalhos remotos. Isso é uma coisa que há muito tempo eu já tenho falado, e eu falo especialmente no campo do trânsito. Por exemplo, eu me lembro quando eu era criança em São Paulo, e lá tinha o Maluf, né? E o Maluf era o cara que construía avenida, viaduto, e ele era muito querido pelos taxistas. Uhum. Bom, não posso dizer que roubava, mas tudo indica que superfaturava um pouquinho, né? Os túneis e tal. E, enfim, os motoristas amavam o Maluf porque ele construiu uma avenida e tal. Tudo bem que ele só transferia os congestionamentos, mas o discurso era esse: vamos resolver o problema. Aí nos anos 90, isso acabou, fim dos anos 90, sendo substituído, essa coisa de construir avenida e ponte, como o transporte público que vai resolver. Então começaram a se investir em aumentar linhas de metrô, mais ônibus, mas também não resolvia, as pessoas não deixavam de sair de carro e tal. E aí eu sempre achei que o que resolveria era a tecnologia. Era justamente o fato de que cada um poderia fazer um monte de trabalhos que eram feitos nas ruas em casa. Os horários não precisariam ser os mesmos, todo mundo sair no mesmo horário, voltar ao mesmo horário. A tecnologia ajudaria isso. E eu calculava alguns anos para que isso acontecesse. Agora eu acho que vai acontecer antes, né? A gente já está vendo, por exemplo, claro que por outras questões, o trânsito melhorar. Então, nesse sentido, a presença da tecnologia, os recursos que ela pode trazer no cotidiano de todo mundo, isso vai acelerar. Agora, eu acho um pouco complicado daqui para frente enxergar que tipo de mudanças ainda virão, se vão ser mais positivas, se vão ser mais negativas. Eu acho que uma delas é justamente como a gente lida com as economias, né? O monstro, o dragão, vai voltar a ser o que era, vai tentar e provavelmente virá com mais força ainda. Uhum. Mas eu acho que indivíduos, a partir dessa experiência,
podem se questionar e dizer, vem cá, eu era tão dependente do financiamento do banco, eu comprava tanto achando que eu não teria problemas depois, e eu confiava tanto no meu trabalho, na minha CLT, ou nas leis de um país, ou nas regras trabalhistas, e agora eu tô vendo que não. Então, o que eu posso fazer diante disso? E eu acho que isso pode desencadear escolhas individuais, e quem sabe, na medida em que isso aconteça, na somatória das escolhas individuais, a gente começa a criar, de baixo para cima, um sistema um pouco mais arejado, um pouco mais leve, enfim, um pouco mais autônomo, onde os indivíduos podem criar o seu caminho sem tanta ganância, né? Sem tanta angústia. Até porque, Antônio, uma das mudanças que eu acho que já estão acontecendo é essa linguagem publicitária, essa coisa de instigar as pessoas a quererem mais, a consumirem mais. Isso também está meio inadequado agora. Até vendendo os tais cursos de vida melhor, isso tudo não está se encaixando. Os discursos não estão se encaixando mais. Então eu acho que esse também é um ponto que está se modificando. Que discursos virão, melhores ou piores, não sei. Mas eu acho que também tem uma coisa acontecendo aí. Eu acho muito legal, eu nem tinha pensado em tocar nesse assunto contigo, mas tu falou dos livros, dos cursos, aí, dos workshops, desse mundo espiritual que se vende, né, essa utopia de realização e plenitude. E há 2 dias atrás eu recebi uma notícia. Eu viajei por 3 anos, como tu bem sabe, com a minha mochilinha. Eu me considerava um cara completamente inadequado, infeliz, não via sentido em nada do que eu fazia. Eu falei, cara, preciso descobrir alguma coisa em mim, no mundo, não sei, para acordar de manhã e ter um mínimo de paz. E fui-me embora. E dentre tantas coisas e lugares que eu passei, eu morei um período num retiro em Nazaré Paulista, São Paulo. E lá eu conheci um grupo de pessoas, era tipo um espaço que as pessoas meditavam, faziam yoga, praticavam silêncio, faziam jejum. Tinha uma proposta interessante, mas te confesso que de lá para cá minha visão sobre esse mundo espiritual mudou muito. Eu acho que cada vez mais humano, mais espiritual eu me torno. A gente acaba seguindo por um caminho muito encaixotadinho, assim, e acaba se perdendo da gente mesmo. Mas aconteceu, e aí chegou essa notícia para mim, eu queria ver o que tu pensa disso. Uma das meninas que moraram comigo lá se matou. E há 1 ano atrás, mais precisamente uns 8 meses atrás, uma outra menina que morava lá com a gente também se matou. E aí, entre o grupo de pessoas que lá moravam, espiritualizadas, tão bem resolvidas, tão cheias de paz e de amor, se mataram, né, morando num espaço tão bacana. E eu fico pensando, será que essa nossa busca por uma espiritualidade, porque a gente tende a caminhar por um caminho bem padronizado, talvez perceba que ali não se encontra a felicidade, busca um caminho alternativo, achando que é totalmente livre, mas não. É um caminho que é um mercado, caminho da espiritualidade. Medite, vista a camiseta do Shiva, acenda um incenso, seja vegano e tal. E eu não estou aqui desqualificando, acho que cada um no seu caminho, na sua verdade. Mas será que isso também não causa na gente uma dependência, uma expectativa de realização que talvez enquanto ser humano em sua natureza nunca aconteça? Porque eu estou tentando entender, te confesso, Flávio, as motivações, eu nunca vou saber ao certo, de 2 meninas tão jovens, 20 e tantos anos, talvez 30 anos, num caminho aparentemente tão iluminado que tiram a própria vida. Que triste, né? Bom, eu acho que não dá para imputar, enfim, ao grupo que elas seguiam, né, o que elas fizeram, até porque a questão do suicídio é uma questão cada vez mais presente. Eu acho que a gente pode até enxergar de uma maneira até mais ampla, porque viver é difícil mesmo, né? A gente vive numa sociedade cruel, que cria sistemas desumanos, que encurrala as pessoas, tentando enquadrá-las dentro de um esquema de pensamento e um esquema de ser, inclusive, e exclui todos que de alguma maneira não se sentem pertencentes a isso.
E essas pessoas que se sentem excluídas, né, você tem dois movimentos. Ou você tenta se incluir nessa sociedade egoísta, apressada, enfim. E uma das formas que as pessoas têm de tentar se vincular a ela é tentar prosperar, trabalhar, ter os bens que te validam nessa sociedade, né? Esse é um dos caminhos. O outro é quem não se identifica com isso, é criar sua própria turma, né? Como dizem por aí. E vão procurar as próprias turmas, como você fez na sua caminhada, em busca de uma resposta, enfim. O problema é que entre essas turmas também tem muita gente iludida, também tem muita gente mal intencionada, também tem muita gente, da mesma maneira que no grupo 1, né? Que também está vendendo um mundo perfeito. E mundos perfeitos não existem. Seria muito saudável se as pessoas entendessem muito cedo ainda que a vida ela é construída por dores, né, por alegrias. Tem dias bons, tem dias piores, tem anos difíceis, como esse que a gente está vivendo, outros são melhores. Tem noite, tem dia, né? Tem frio. A gente aqui no Rio Grande do Sul viveu nos últimos dias horríveis, né? De temporal, de ventania, de ciclone. Hoje de manhã fez sol, né? Então eu às vezes estou chateado, aquele ventania, aquele tempo. Não, mas amanhã o sol ainda virá. Ou se não vier amanhã, virá semana que vem. Uma hora voltará. Eu acho que isso vai nos dando o equilíbrio para tentar lidar com essa vida que não está sob controle, né? A gente não tem controle sobre a vida. Se desenvolveu há mais ou menos uns 15 anos, de uns 15 anos para cá, essa ideia da mente poderosa, da física quântica, tal, que se criou na cabeça das pessoas uma ilusão de que a vida é controlável. Basta você colocar o pensamento certo e a vida vai responder corretamente conforme os seus pensamentos, né? O que você quer. Isso, na realidade, isso não é novo, isso não tem só 15 anos. Isso já existia antes, mas com outras linguagens. Porque o ser humano sempre está tentando encontrar um jeito de dominar a vida, como dominou o fogo em determinado momento, como dominou a água em determinado momento, é a mesma natureza que a gente não tinha controle. Mas mesmo que a gente tenha desenvolvido técnicas, por exemplo, para dominar o fogo, no menor descuido, o fogo nos engole, né? Um incêndio, um problema. Então a gente não domina por completo nada. Nada está exatamente sob controle. E esse é um dos desafios da vida, né? Então, enquanto a gente não entende isso, a gente vai continuar buscando algo que supra. E isso é um perigo, porque eu posso encontrar isso num partido político, eu posso encontrar isso numa igreja, eu posso encontrar isso num grupo qualquer. E esse grupo, por algum momento, vai me alimentar nesse sentido. Mas se eu não tiver a consciência de que esse vazio, esse abismo que a gente traz, que se por um lado é dolorido, mas por outro é necessário também, e é um dos componentes da alma humana, é o que movimenta a arte, é o que movimenta a poesia, é o que movimenta toda a nossa busca, né? Eu acho que o ser humano, isso já era dito lá por Santo Agostinho, lá atrás, e por tantos outros pensadores que carregavam um vazio, né, que lá atrás gerou a religião, seja ela qual for, né, que gerou a filosofia, que gerou a própria ciência. Enfim, se eu não tiver essa consciência, eu vou continuar tentando tapar esse vazio em todas as ofertas que me fizerem. No mundo de consumismo, no mundo de grana, no mundo de interesse, como é esse nosso mundo, ofertas para esse tipo de preenchimento não vão terminar, né? E na medida em que eu estiver num lugar achando que encontrei o sentido da vida e lá, por alguma razão, eu me decepcionar, e essa decepção não necessariamente pode ser gerada por alguma pisada na bola de alguém, mas pela constatação de que esse lugar, ou esse alguém, ou esse grupo, é um grupo de falhos, é um grupo de humanos. Então a minha desesperança se faz por completo. Porque por determinado momento, eu acreditei que eu tinha descoberto a luz, né? E quando você se decepciona com a luz, você vai confiar em quê? Perde o sentido. Então, eu acho importante que a gente desenvolva essa maturidade, esse entendimento de que a vida é esse movimento, né? E saber lidar com esse movimento. Tristezas, dores, dificuldades, pandemias, a morte. No fim das contas, né? No fim das contas, isso também se trata de negar a morte, de fugir da morte. Ela tem a sua importância, a sua beleza,
Se eu, como indivíduo, posso ter dificuldades para enxergar determinadas belezas em determinadas mortes, obviamente, mas enxergando a humanidade, né, macro, olhando a história, o quanto esse movimento cíclico é necessário também para que a humanidade seja o que é. Então, eu acho absolutamente necessário isso. Por isso eu não consigo me aproximar de grupinhos, de tribos, ainda que sejam bem intencionadas, Antônio. E eu não estou aqui questionando a intenção de ninguém, né? Não, eu te entendo. Mas eu acho isso muito imaturo, muito perigoso, necessário talvez em alguns momentos. Tem pessoas que realmente precisam, que se sentem bem ali naquele grupo e tal, e que fiquem, mas que se lembrem, né, que todos são falhos, que tudo, enfim, hoje tá bom, amanhã pode não tá mais, e que tudo é uma expressão da nossa natureza ambivalente no fim das contas. Tu falasse desse vazio que a gente tem. Tu acha que é possível em algum momento a gente preencher esse vazio? Porque a gente busca esse preenchimento sempre com coisas externas, é sempre uma projeção de futuro, pode ser de forma material, né? O próximo carro, a próxima casa, o meu aumento de salário, enfim, é sempre no amanhã, e pode também ser nesse viés mais espiritualizado na busca da luz. Então, se a luz não me ilumina, se a luz não me preenche, então não tem mais saída. Mas será que a gente consegue preencher esse vazio? Ou esse vazio existencial é parte da natureza humana e o máximo que a gente pode fazer é se pacificar com ele, aprender a lidar com esses altos e baixos e ambivalências da vida? Eu tenho uma teoria, assim, eu acho que, primeiro, ninguém sabe explicar o que é a vida, ninguém consegue definir a vida, nem cientificamente, nem religiosamente, enfim, o que é a vida. Isso que a gente carrega, né, no corpo, e que a gente chama de vida, na minha opinião, isso traz tantos elementos ainda desconhecidos. Por exemplo, eu vejo meu filho, que está com 17 anos, e ele, assim como eu também, ele gosta de ouvir música dos anos 40, 50, tal. Eu e ele não vivemos nesse tempo. Esse tempo foi o tempo que meu pai nasceu, né? Meu pai nasceu em 45. Então ele também não viveu muito isso, talvez tenha vivido um pouco mais do que a gente. Mas a gente carrega uma certa nostalgia de um tempo onde não vivemos, né? Que é inexplicável. As pessoas tentam explicar. Não, é porque na outra vida. Eu prefiro não explicar. Existe um componente, uma nostalgia, não só desses tempos, mas de outros, inclusive, de situações, de momentos, de memórias que eu nem tenho objetivamente falando, mas que também, de alguma forma, constituem a minha natureza. O que me indica que esse ser que eu sou, né, é um ser que não se contém no corpo onde estou. Não se contém como? Aí não me cabe. Eu acho que existem situações tão maiores do que a nossa estreita lógica que vai dizer, não, é lógico dizer que então você reencarnou e foi isso, foi aquilo. Eu acho que isso é reduzir. A minha vida, ela preenche o corpo por um tempo, mas tem, nitidamente, eu estou dando um exemplo, mas obviamente que tem outros, que me fazem pensar que eu não caibo no corpo, né? No entanto, eu vivo num corpo, e esse corpo é um corpo limitado. É um corpo que tem fome, é um corpo que tem sono, é um corpo que se irrita, que se cansa, que tem medo. É um corpo, né, com todos os limites que não consegue atravessar as fronteiras do tempo e do espaço, apesar de dentro de mim a sensação muito clara de que tempo e espaço vivem de maneira muito mais ampla. Em mim não há tempo, né? Eu às vezes, uma música, um cheiro, alguma coisa resgata uma memória de quando eu era muito pequeno, de uma situação corriqueira qualquer, que eu nem estava pensando. Eu falo, caramba, de repente eu senti o cheiro de uma flor, ou de uma comida, ou sei lá, e eu me lembrei de uma cena, e essa cena existia em mim. Na terapia, na psicologia, por exemplo, se trata problemas antepassados, né, conflitos com o pai, conflitos com a mãe, enfim, que estão presentes no idoso, que está respondendo ainda um problema que ele teve com o pai quando era criança. Aquela cena está se repetindo nele, porque nele o tempo não tem marcação. Então, a gente é um ser tão complexo, mas que vive numa sociedade limitada e estreita, e na sociedade atual baseada no consumo, e isso é muito pouco, né? A gente é um ser
muito complexo, que vive num corpo que é maravilhoso. A gente não tem ainda total consciência de como é o corpo e do poder que a mente tem, que o corpo tem, mas de qualquer forma que é limitado e finito. A gente barra com a morte o tempo inteiro, né? Eu tô há um mês, todo dia eu me lembro de uma amiguinha do meu filho que morreu e nós fomos ao velório, aquela menininha no caixão, né? Aquele corpo ali, o que saiu dela? Isso é uma dor para todo mundo e é uma constatação inegável da nossa finitude, da nossa fragilidade, enfim. Então, essa ambivalência, eu acho que naturalmente gera nos seres humanos a dor. Que no caso do Rubem Alves, num texto que eu falo muito na rádio, que eu gosto muito, que é o texto dos construtores de altares à beira do abismo. Eu acho que isso ilustra bem. Ele diz o seguinte: nós somos construtores de altares à beira de um abismo. E na beira do abismo eu coloco o meu altar. E no meu altar eu coloco música, eu coloco poesia. E aí eu posso dizer as coisas do meu cotidiano, e são coisas que me dão prazer. Então, em parte, aquilo que eu coloco no altar à beira do abismo me alegra. E eu acho, Antônio, que você fala, mas é possível preencher? Eu acho que o preenchimento, as alegrias, elas vêm justamente dessa experiência. Na medida que eu desenvolvo essa experiência, que nessa época de pandemia, inclusive, para mim tem sido muito poderoso exercitar isso, de me organizar, de fazer as coisas que tem que fazer, de cuidar de mim, das pessoas, de tomar o meu café, enfim, as coisas do dia a dia, né? É isso que me preenche. Então, enquanto eu construo o altar, e ele fala, eu coloco música, eu coloco textos, poesias, tal, isso ilumina meu rosto. E eu fico feliz, né? Mas ainda assim, eu olho para o lado e o abismo continua lá. E o abismo é a representação de mistério. No nosso caso, o cotidiano, isso pode ser ilustrado pela própria morte, né? Eu posso viver feliz, eu posso viver bem, eu posso estar numa configuração de uma família que eu gosto, tá tudo certo. Mas o abismo continua lá. E ele pode gerar em mim dois impactos, ou o medo do desconhecido, enfim, a aberração, que muitas vezes significa a morte, mas por outro lado também a indicação de que eu devo aproveitar esse momento, né? De que eu devo valorizar o que hoje eu sou. Se eu não sei o que serei depois, o que sou hoje deve ser curtido. Os que estão hoje comigo e amanhã não estarão, porque toda relação vai acabar em algum momento, né? Essa relação de pai e filho, por exemplo, é muito rica nesse sentido. Hoje mesmo eu estava pensando nisso. O Flavinho está com 17, mas ele já teve 10, ele já teve 3, e todos aqueles que ele foi foram deixando de ser. E hoje quem ele é, deixará de ser daqui a 2, 3, 5 anos. As relações vão se modificando, vão acabando, né? Isso também nos enriquece. Eu acho que no fim, né, tudo nos aponta para essa tentativa, que é a tentativa não minha, mas da humanidade, né, de encontrar o sentido da vida. Mas o sentido da vida não é alguém que diz, eu sei o sentido da vida. É a somatória das experiências e dos muitos sentidos que vão se construindo a partir do momento que a gente se coloca como construtores de altares à beira do abismo. Então, assim, algo que fala, olha, isso suprirá para sempre, você será feliz para sempre, não haverá tristezas, e nem dores e nem sombras. Eu não acredito. Mas eu acredito num movimento de pacificação, né? Diante da constatação de que o abismo continua lá. E eu acho que esse é o mais interessante. Perfeito, eu acredito nisso também. Já faz um tempo, eu tô com 29 agora, mas eu lembro que eu tinha essa ideia, quando mais jovem, ali com 21, 22, de me realizar, até porque me vendiam isso, né, em diferentes caminhos, mas sempre existia a possibilidade do preenchimento, do transbordar, da plenitude, e eu acreditei nisso por um tempo. Até acho que era um processo de imaturidade, que claro, tive que passar para entender, de aceitação. Sim. Para amanhã, mas não veio de novo, mesmo que a meteorologia me dissesse que, olha, com certeza sexta-feira vem, mas choveu de novo, e paciência, o sol virá. Então é uma questão de aprender a lidar com esse não saber em relação à vida. Mas tu comentou agora em relação a um sentido, a um propósito, e eu já adianto que na minha visão de hoje não existe uma coisa fechada. Eu acho que o meu propósito, o meu sentido, o meu senso de vida hoje pode mudar amanhã e ano que vem, as coisas vão se modificando,
mas eu queria tocar no assunto do trabalho, né? Porque eu tenho para mim que a gente se vê muitas vezes pela maneira que o sistema funciona, capitalista, a gente precisa de dinheiro para trabalhar, para se manter, enfim, para viver. A gente acaba fazendo coisas que, bom, não nos realizam tanto assim. Só que em contrapartida, eu e tu compartilhamos de um espaço que é a Rádio Inverso, onde a gente, para mim, é quem a gente é. Eu direto penso isso. Pô, eu não faço um programa de rádio. Eu posso fazer rádio em outro lugar, porque aqui eu sou eu. Eu sento na sala da minha casa, tomo um café e converso. A sensação que eu tenho é que eu estou reunido com amigos que eu nunca vi. Dos meus pensamentos, inquietudes, dúvidas, incertezas, eu não encaro como um trabalho. Tu encara a Rádio Inverso e antes a Web Rádio Vagalume como um trabalho? Como é que tu vê isso? Então, eu tenho dificuldade de encarar o rádio como um trabalho. Quando eu comecei no rádio, eu tinha 16 anos, e eu entrei no rádio porque eu tinha naquela rádio, naquele momento, uma ideia de que aquilo poderia ser algo maior do que só um trabalho. Até porque eu nem pensava em ter rádio como trabalho, apesar de gostar. Eu comecei a pensar em trabalhar mesmo em rádio, em viver disso, sei lá, uns 2 anos depois que eu comecei, porque naquele tempo eu era adolescente, a minha mãe ia numa igreja. A gente ia de vez em quando, uma igreja em São Paulo, que era uma igreja diferente, nova, tinha umas bandas que tocavam toda segunda-feira, era uma proposta diferente. Tinha naquele tempo, muita gente legal estava lá, né? Naquele movimento ali que logo, na minha percepção, se mostrou uma ilusão, se mostrou só uma fábrica de fazer dinheiro, enfim, virou uma coisa que hoje eu olho e acho muito triste o que virou. Mas eu percebi isso lá em 93, mais ou menos, eu comecei em 91. E quando eu percebi isso, eu fiquei muito triste, porque a minha intenção de fazer aquela rádio era de trazer algo bom para as pessoas. Eu sempre trouxe isso comigo. E essa minha sensação, ela vem por conta de uma percepção que eu carrego desde muito cedo, justamente de que a vida não pode ser só o trabalho, a vida não pode ser só isso. O componente da morte sempre esteve presente em mim. Quando eu falo do altar à beira do abismo, eu acho que o abismo dá sentido ao altar. E a morte sempre trouxe sentido à minha vida. A consciência de que eu não viveria para sempre, né? Já que eu não viverei para sempre, um dia deixarei de ser, tudo que eu faço tinha que ter um pouco mais de sentido para valer a pena o fato de eu estar aqui. Caso contrário, eu sei, como todos nós chegamos e um dia iremos, eu seria mais um a passar e, enfim. Essas questões de vida e morte sempre estiveram presentes em mim. E como meu pai era um cara que ouvia, ainda é, mas naquele tempo ele ouvia muita rádio, ele anunciava muito em rádio e tal, eu comecei a prestar um pouco mais atenção no rádio, e quando veio essa oportunidade de trabalhar nessa rádio, eu achei que era um momento, né, de colocar em prática algo que eu carregava com muita força, e desde muito antes em mim, de que eu um dia faria alguma coisa que seria importante, que faria sentido, ainda que eu não tivesse clareza do que significaria ser importante ou fazer sentido, mas eu só carregava essa impressão. Então as pessoas diziam para mim assim, mas o que você vai falar para multidões? Eu falava, não, tudo me parecia pequeno, né? Porque não é uma questão de grandiosidade, de espetáculo, mas de sentido e de profundidade. Então eu sempre fui tentando encontrar algum lugar onde eu pudesse colocar essa sensação que sempre me habitou. E naquele momento o rádio me parecia isso. Então eu trabalhei durante alguns anos nessa rádio, só que daqui a pouco, né, virou outra coisa, virou um negócio para ganhar dinheiro dos caras, virou uma coisa que eu não queria estar. E como eu estava já com quase 18 anos, ou por volta de 18, já estava vivendo uma situação pessoal complicada, porque meus pais tinham se separado há 3 anos, eu tinha 15 quando meus pais se separaram, e a gente viveu, eu, minha mãe e meus irmãos, um momento muito complicado, assim, financeiro, de não ter onde morar. A gente morava num apartamento, até os 15 anos, um apartamento super luxuoso, uma cobertura em São Paulo, no bairro Nobre e tal, mas quando meus pais se separaram, a gente foi despejado, e a gente não tinha onde morar, e a gente foi se dividir na casa de tios e tias, e a gente não tinha dinheiro para nada. Então eu precisava trabalhar.
E aí eu já estava no rádio, né? E comecei a conhecer pessoas de rádio e tal. Então eu vi ali uma oportunidade de fazer, tinha acabado de fazer o curso, essa rádio onde eu trabalhei, essa primeira rádio onde eu trabalhei, eles não me pagavam, eu trabalhava como voluntário, eles me pagaram o curso, o que eu sou grato, né? Tirei meu DRT naquele tempo e aproveitei então então eu vou trabalhar, eu não tô mais por sentido aqui, eu não tô mais pela mesma motivação, eu tô aqui pelo trabalho. E aí eu fui fazer rádio, né? Fui fazer as rádios lá de São Paulo. Ainda com 19 anos, eu fui para a Jovem Pan, que era a rádio, na época, mais ouvida do Brasil. Estava começando a rede Jovem Pan, então o Pânico tinha começado há 1 ano, a coisa estava forte, então foi muito legal, assim, era uma rádio que todo mundo queria trabalhar. Então isso me colocou de vez no rádio. Depois para a Transamérica, que era outra rádio super forte de São Paulo, então virou profissão, né? E eu gosto de fazer isso, mas já não tinha mais aquele sentido inicial. Então, depois de um tempo de ter saído de São Paulo, porque já não estava mais fazendo sentido estar em São Paulo e fazer as rádios uma atrás da outra, como eu sempre fiz, viemos para o Sul e aqui eu fui buscar um outro sentido, né, que inicialmente não me parecia ser no rádio, porque o rádio nunca esteve aberto para coisas novas. Ainda não está. O rádio é muito fechado, a mente das pessoas que mandam nas rádios é muito estreita, o rádio sempre foi muito dependente do dinheiro, então você chegava na rádio e falava, eu tenho uma ideia legal, quanto isso vai me render? Quanto você vai pagar? Sempre foi assim, e continua sendo, ainda que o rádio precise de coisas novas, de ideias novas, mas o rádio sempre se mantém fechado para isso. Então eu descartei, e fui escrever, fui fazer outras coisas, justamente para encontrar lugares para colocar aquilo que lá atrás tinha me levado para o rádio, né? Isso, aí eu escrevi livro, aí eu comecei com o blog, aí eu comecei com o canal do YouTube e coisas onde eu pudesse me expressar como eu sempre quis, com liberdade, enfim. Até quando eu pensei na possibilidade de fazer uma rádio web. Eu naquele momento eu não acreditava muito nisso, não sabia muito bem como isso ia funcionar, mas quando eu comecei, né, eu vi que foi uma coisa acertada, foi uma experiência muito legal, muitas coisas boas vieram e continuam, né, tanto quando era Vagalume, depois que virou Inverso. E o rádio continua sendo, nesse caso, né, na internet, para mim, ainda um movimento de me expressar, de colocar aquilo que lá atrás eu já sentia carregar. Agora, isso não está na minha mente diretamente vinculado ao rádio, tanto que eu coloco isso de outras maneiras também. O rádio é só um veículo que eu acabei me especializando, acabei me tornando conhecido, acabei trabalhando durante tantos anos e ainda trabalho, ainda é o meu sustento, né, eu ainda vivo de rádio, mas que é um lugar onde eu coloco parte daquilo que sou, parte daquilo que me habita. Então a Inverso, para mim, é isso, né? É uma voz, é uma ferramenta para eu me colocar, assim como é para você, enfim. Eu acho que todo mundo que ouve de alguma forma percebe isso também, né? Eu acho que sim. Eu, quando era ouvinte da rádio, e eu te confesso que eu não era um ouvinte assíduo, até já te contei como é que eu acabei te conhecendo, que eu tava morando em Minas Gerais, em São Tomé das Letras, e eu morava de favor na casa de um casal. E a Estela, ela te ouvia. Ela via teus vídeos no YouTube e ela dizia, Antônio, tu tem que ouvir esse cara, ele pensa muito parecido com as coisas que a gente conversa aqui e tal. E como eu tava num momento de desconstrução, eu não tava querendo ouvir nada, eu tava querendo me limpar de uma série de coisas, até mesmo dos gurus, dos mestres. Eu falei, não, Estela, pode deixar que um dia eu ouço. E aí a Estela e o Júlio, que era o esposo dela, foram viajar para Três Corações e eu fiquei cuidando da casa. E o computador ficou aberto no Facebook dela. E o primeiro vídeo que teve ali era um vídeo teu e que ele rodou automático, assim. E eu tava varrendo a casa, fazendo alguma coisa, e o vídeo começou a rolar e eu comecei a gostar. Eu falei, olha só que loucura, mas quem é esse cara que tá falando? E aí eu fui ouvir, era tu. E eu gostei, assisti um vídeo, assisti outro, e eu não tinha nem celular naquela época, o computador que eu usava era o da Estela, então eu não tinha como ser um ouvinte. Mas quando eu voltei meio que pra civilização, vim morar em Porto Alegre, eu baixei o aplicativo da rádio e comecei a ouvir. E logo depois a gente se conheceu e eu me identifiquei um monte com essa proposta mais desconstruída de falar da gente, falar da vida, falar da humanidade de uma forma muito menos encapsulada. Eu conseguia ver verdade ali, sendo que na maioria dos canais que eu tinha conhecido até então e das pessoas que davam voz a esse tipo de assunto,
era uma coisa muito mais formatada, era realmente a venda de um produto. Eu acho que é uma das coisas que me pauta hoje, é saber que eu vou estar sendo eu, sabe? Eu vou entrar ali no ar, mas eu tô só sendo quem eu sou. Eu não preciso vender nada, eu não preciso convencer ninguém de nada. Eu posso muito bem me colocar como alguém que não sabe, porque eu realmente sei que não sei. Então, isso torna tudo muito mais leve. Como a gente está quase chegando no fim, Flávio, eu queria te perguntar um negócio que eu também não tinha pensado anteriormente, acho que é muito legal. Eu muitas vezes entro no ar sem fazer a menor ideia do que eu vou falar e as coisas simplesmente fluem, mas tu fez uma retrospectiva da tua vida e falou que em 91 tu começou no rádio, em 93 tu deu um outro passo e em 93 eu tava com 3 anos de idade. A gente tem alguma diferença aí, alguns anos, mas hoje eu na minha posição, com 29, quase 30, eu percebo que eu mudei muito, amadureci em coisas que eu nem imaginei que amadureceria, mas eu não consigo imaginar a minha vida daqui a 15 anos. Hoje, tu com 40 e quantos? 44? 45. Tá me ouvindo? Não, é que deu um delay aqui. 45. 45. Que conselho tu daria pro Flávio de 29 anos? Olha, pra seguir como sempre foi, sabe? É muito difícil, né? Eu não sei como é que vai ser a semana que vem. E eu acho que essa consciência do não saber, como você falou agora há pouco, do eu sei que não sei, eu acho fundamental para que a gente aprenda, para que a gente veja, para que a gente não se blinde, para que a gente se exponha àquilo que a vida tem para mostrar. E cada experiência de vida é única. Então isso sempre me pautou. Quando eu tinha 29 anos, por exemplo, quando eu tinha 29 anos foi quando nasceu o Flavinho. Foi quando nasceu o Flavinho. E isso representou, obviamente, uma mudança, mas muito feliz, porque eu sempre quis ser pai. Mas eu não me arrependo de nenhum movimento, eu não me arrependo de nada, de ter trabalhado em lugar nenhum, de ter feito nenhuma escolha, de ter aberto mão de nada, porque eu acho que sempre a gente está tentando, né? Eu acho que a gente sempre está se colocando para crescer, para amadurecer, não existe uma fórmula. Se fosse realmente para deixar um conselho, né, eu aos 29 ou para qualquer outro, eu só diria o seguinte: olha, só melhore, né? Só não se traia, só não se distancie daquilo que você sempre foi. Esse aos 45 continua sendo um norte para mim. Me lembrar de quem eu era aos 10, aos 7, aos 29, enfim. E perceber que existe uma linha condutora, eu não tô tão longe de casa assim. Óbvio que eu mudei em muitas coisas, claro que sim, é natural e recomendável. A gente vai amadurecendo, a gente vai evoluindo, conceitos vão se modificando, entendimentos, e eu sempre me permiti também assim. Eu nunca me apeguei a nenhuma verdade, a nenhuma ideia, né, como se fosse imutável, porque eu sei que ainda que eventualmente exista uma ideia imutável, uma verdade imutável, eu não vou ter jamais, né, a capacidade de assimilá-la, porque eu sou fragmentado. Então isso sempre me permitiu o movimento. A questão é, me movimento, ou eu indicaria para alguém, movimente-se com liberdade, sempre, só não se esqueça de quem é. Eu acho que se a gente mantiver essas dois nortes em mente, movimento-me com liberdade, mas não vou me esquecer de quem eu sou, a tendência é que a gente encontre bons lugares, ainda que haja eventualmente dificuldades, dores, e no fim das contas isso traz mais sentido para essa experiência de viver. Legal. Flavinho, muitíssimo obrigado. Sabe que eu falei a mesma coisa pro Leonardo. Tem algumas pessoas que a gente se encontra, mesmo que virtualmente, e ouve, e a vontade é não falar, sabe? Tem podcast em que eu falo mais e tem outros que a minha vontade é ficar só quieto ouvindo. E contigo, com o Leonardo, acontece esse fenômeno, né? Porque a sensação que a gente tem é que vocês têm muito para contribuir, muito para agregar, tem uma visão da vida muito humanizada, bastante ampla, assim, se for comparar a média, e só faz bem. Então eu te agradeço não só por poder ter vindo aqui, disponibilizar um tempo para conversar comigo
pro podcast do Mundo Incrível, mas por tudo, assim, eu sou muito grato pela a vida, por ter me colocado no teu caminho e tu no meu, e todas as contribuições que até hoje, direto ou indiretamente, tu faz na minha vida. O próprio falar no rádio hoje, tá atrás de um microfone falando e me dividindo, só foi possível porque em um determinado momento tu falou para mim, olha, não precisa saber falar no rádio, né? Simplesmente seja tu. E essa é uma coisa que me norteia e me pauta até hoje. Então, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por tudo. E se quem quiser ouvir mais sobre o Flávio, é só acessar radioinverso.com, o canal dele no YouTube, tem um monte de conteúdo bacana. Quem não conhece, tenho certeza que vai se encantar, assim como a maioria das pessoas que ouve. Então, Flávio, muito obrigado, viu? Imagina, Antônio, eu que agradeço, eu fico muito feliz também, eu me lembro do nosso primeiro café, né, lá no posto ali na Vicente da Fontoura, e você levou aquela, eu tenho aqui guardada aquela, eu não lembro como é que chama, miçanga que chama? Uma mandala. Mandala, uma mandala, enfim, e eu acho que foi justamente isso que enfim, que me fez perceber, assim, que você seria importante na rádio, justamente essa verdade que você carrega, essa vontade de ser, de se enxergar, de crescer sem estereótipos, sem dogma, sem arrogância, né? Tem muita gente que na medida em que começa a desenvolver alguma habilidade pessoal, vai se tornando arrogante, dependente de aplausos, de curtidas, de fãs, e isso tudo é muito triste e desvirtua o propósito interior, né? Que é absolutamente pessoal, que é de ser luz. Eu acho que cada um de nós tem essa possibilidade de ser uma pequena vagalume, né, como era na época do começo da rádio, um vagalumezinho ali, que ilumina o ambiente onde está, sem presunção, sem arrogância, sabendo que eu vou iluminar o ambiente onde estou, se antes eu me iluminar para dentro, né, e isso não é algo que eu possa ostentar e que ninguém pode mensurar, é só uma viagem que eu faço, afinal de contas, todos nós somos viajantes, a gente está passando por um período aqui nesse planeta, ninguém sabe exatamente quanto tempo, ninguém sabe de onde nós viemos e ninguém sabe onde nós iremos. Então vamos aproveitar esse tempo e todas as vezes que alguém especial, legal, chega perto, e isso é uma coisa até rara, né? Eu fico feliz, então eu sou grato também com a sua presença, com a sua amizade. E vamos torcer para passar logo a pandemia para a gente ir lá no restaurante do Vale ali de novo. Tomara que eles não fechem, né? Não sei como é que vai ser depois, mas enfim, que a gente possa se encontrar. Com certeza. Flávio, muito obrigado. A quem esteve conosco é sempre um prazer. Fique ligado aqui nos nossos canais. Como eu digo sempre, né? Eu não consigo me colocar como produtor de conteúdo. Vai ter semana que vai ter vídeo, vai ter mês que não vai ter absolutamente nada, mas eu espero que você entenda. E acho que entendendo isso também, você vai aos poucos respeitando o teu tempo, o teu espaço, a tua forma de viver a vida como um todo. Tá? Muito obrigado. Para acompanhar mais do nosso trabalho, né? Só acessar radioinverso.com e os vídeos do Flávio estão lá no canal do YouTube, certo? Um grande abraço, fique bem, se cuida e até a próxima. Deu. Que comprenda lo que esconde mi cabeza si en la tuya se perdieron mis ideas. ¿Cómo quieres que yo sepa lo que sientes y lamentas y cuando hay que dar la cara tú te ausentas? Ay, qué paciencia, ay, qué paciencia, ay, qué paciencia la mía. No me digas que no, ya no me creo tus mentiras. No me digas que no.